Bom, então hoje a gente vai falar sobre um filme brasileiro chamado O Juízo. É um filme dirigido pelo Andrusha Washington, que é estrelado pelo Felipe Camargo, pela Carol Castro, pelo Joaquim Torres Washington, pela Fernanda Montenegro, pela Lima Duarte, pelo Fernando Eiras. É um bom elenco com... Criolo, claro, esqueci do Criolo. Criolo é um filme muito bem feito, é um filme brasileiro de suspense psicológico que tem muita pegada do Iluminado. É como se fosse o Iluminado passado em Minas Gerais. Então, se você quiser assistir a esse filme, a gente tem uma opinião sobre ele, a gente pode te ajudar. Se você quiser saber mais sobre esse filme, então fique com a gente. É diferente você pensar em filme de terror, suspense, né, brasileiro. O cinema brasileiro, nos últimos anos, tem se dedicado a muitas comédias, né, porque é o que dá a bilheteria, que é o que traz, né, as pessoas pro cinema para assistirem. Aqueles filmes do Leandro Hassum, tem várias outras personalidades, aquela menina lá do que fazia Zorra, que eu esqueci o nome. Mas agora a gente tem esse filme de nicho, né, que é um filme dedicado a esse pequeno nicho do suspense, que é uma coisa que faz falta no Brasil, né, pra gente poder variar um pouquinho as coisas que são feitas aqui. Ou a gente tá fazendo drama ou a gente tá fazendo comédia. Vamos ficar ali no meio termo, que é os filmes de nicho, filme de suspense e tal, que é um filme que foi escrito pela Fernanda Torres, né, que é a conhecida como Vani dos Normais, tá no Filhos da Pátria, que é uma série da Globo também, super conhecida, filha da Fernanda Montenegro. O Joaquim Torres Washington é filho do Andrusha Washington com a Fernanda Torres. E a Fernanda Montenegro, que é mãe da Fernanda Torres, tá no filme também. Então é um filme de família, é a família toda reunida. A Torres chegou, a gente quer fazer um filme, não tenho quem pagar. Então vamos. E é um filme que na maioria do seu tempo, na maioria do tempo, o filme funciona muito bem. A história desse filme é a seguinte, ela conta a história do Augusto, que é um cara que herdou as terras do avô dele lá no meio dos montes de Minas Gerais, e ele leva o filho e a mulher dele para esse lugar, para essa fazenda abandonada, porque ele fala para eles que ele vai tentar achar uma forma de fazer com que aquilo lucre, né? Tipo, vai tentar fazer uma criação ali para que aquela fazenda consiga dar algum lucro para eles. Acontece que o Augusto foi para lá com outras intenções. Ele está procurando, na verdade, uns diamantes que estão escondidos ali dentro daquela fazenda. Esses diamantes têm uma história que vem lá de trás, que vem dos antepassados do Augusto, que eles assassinaram um ex-escravo que conseguiu achar diamante, comprou a alforria dele, estava com a filha doente, estava levando a filha para ser medicada, e ele precisou parar nessa fazenda, né, que é dos ancestrais do Augusto, e ele pediu pouso, e ele pagou por esse pouso, com uma pedrinha de diamante. Então os parentes lá do Augusto falam, poxa vida, vou roubar esses diamantes para mim. Vai lá e mata os dois, mata a filha e mata o rapaz. E eles ficam ali assombrando essa fazenda. E obviamente eles têm essa ascendência, né? Eles conseguem influenciar o Augusto a tomar algumas atitudes ali bem bizarras. Como você viu, tem muita coisa do Jack Torrance, né? Do Iluminado aí, aquela coisa da influência do sobrenatural em cima da mente da pessoa. E o filme funciona muito bem no sentido de que ele é muito bem atuado e ele é muito bem fotografado. A fotografia desse filme é uma fotografia cinza, uma fotografia barrenta, uma coisa que realmente deixa a gente pesado, deixa o clima pesado. O filme basicamente é todo escuro, deixa a gente tenso por causa disso. Ele quer provocar essa tensão na gente. Não tem luz nessa fazenda onde eles estão, então as cenas noturnas são feitas todas à luz de vela e isso dá uma impressão mais pesada para quem assiste. Então só pelo clima o filme já vale a pena assistir, porque é um filme que deixa você tenso do começo ao fim. Aí você tem a direção do Andrusha Washington, que já é bem conhecido do público brasileiro, né? Ele dirigiu Eu, Tu, Eles, Casa de Areia, vários filmes aí que fizeram sucesso nos anos 2000, e é um grande diretor, ele tem um grande olho para poder fazer a direção de atores, né, que é a principal característica dele, e aqui ele faz mais um bom trabalho. Eu só tenho um problema com esse filme, né, no caso o Lucas também falou isso, a gente viu o filme na sessão de imprensa, que é a insistência de ficar com a câmera colada na cara dos atores. Isso meio que incomoda muito, veja só. Deixa a gente meio incomodado porque fica aquela coisa colada, não dá pra você, tipo, eu entendo o que ele quis passar com isso, o senso de urgência, de querer pegar todas as nuances da cara da pessoa, conforme a coisa vai ficando cada vez mais doida, mas incomoda. Tinha que ser uma coisa mais equilibrada, na nossa opinião. E por falar nas atuações, a gente tem o Felipe Camargo, que interpreta o Augusto, que faz o papel muito bem, é um papel
que lembra, como eu falei, lembra o Jack Torrance, que é um cara que vai enlouquecendo aos pouquinhos, né? Tipo, vai ficando cada vez mais pirado dentro daquela história. E tem a família dele, que no caso é interpretada pela Carol Castro, que também faz um bom papel, apesar dela não ter a visibilidade que ela merece dentro dessa história, ela poderia ser melhor desenvolvida. E tem um personagem que é o segundo principal, depois do Felipe Camargo, que é interpretado pelo Joaquim Torres Washington, que é filho da Fernanda Torres, com o Andrucha, que é o diretor. E é o primeiro papel dele, não faz feio, né? Tipo, não é um papel que exige tanto assim também, mas é um papel que ele não compromete, pelo menos. Já é alguma coisa. É um personagem que ele tem grande importância para a história e ele não compromete. Primeiro trabalho que fica ali naquela zona do ok. E uma coisa que o Felipe Camargo consegue trabalhar muito bem, assim como Jack Nicholson trabalhou no Iluminado, né, fazendo esse paralelo, é a questão do alcoolismo. Ele sofre com essa questão de ser viciado em bebida, e os dois têm esse mesmo problema, então dá para fazer um paralelo tranquilamente. Até mesmo algumas tomadas desse filme lembram o Iluminado. É um filme claramente inspirado nesse clássico do cinema, do Stanley Kubrick, e funciona muito bem porque os atores fazem esse papel muito bem. E para encerrar essa coisa dos atores, né, falar o que a gente tá falando dos atores, tem o Criolo, que também tá acho que no primeiro filme dele como um personagem fictício. Ele interpreta o Coraça, que é o fantasma que fica assombrando ali a fazenda antiga, e ele também, surpreendentemente, está muito bem no filme. Um cara que consegue, com o tom de voz dele, ele consegue passar um certo temor pra gente que tá assistindo. Quando ele tá falando, quando ele aparece e fala com o personagem do Felipe Camargo, a gente sente uma certa angústia pelo personagem do Augusto, porque sabe que está sendo influenciado por ele, e pelo próprio personagem do Coraça, que é o personagem que o Criolo interpreta, porque é um personagem que é muito bem trabalhado na sua própria história. No começo do filme a gente vê o que realmente acontece com ele, tem ali uma coisa com a escravidão, tem uma coisa ali com a própria falta de direitos, as pessoas que não conseguem subir na vida e as pessoas de classe média ficam lá, tipo, invejando aquilo que eles conseguem, porque ao mesmo tempo que a classe média está decaindo, a classe mais pobre está subindo, então a inveja da classe média com o pobre acaba ocasionando a tragédia que leva a vida do Coraça e do filho dele. Então uma coisa que até o Criolo falou na própria coletiva de imprensa, ele disse que foi muito fácil interpretar esse papel justamente porque ele entendeu o personagem como um todo, não só aquilo que ele tinha que fazer naquele momento com aquela família, mas o personagem como um personagem muito mais complexo do que ele parece. E funcionou muito bem. E para finalizar, logicamente, a gente tem algumas participações especiais aqui. A primeira delas é do Lima Duarte, que é um personagem também que acaba surpreendendo a gente, porque ele tem uma virada inesperada, né? Não vou contar. Mas é o Lima Duarte, né? Lima Duarte é o Lima Duarte, a gente sabe o talento desse homem. Ele já tá com quase 90 anos também e é um monstro atuando. O cara realmente consegue passar muita coisa com silêncio. Eu acho que é isso que faz um grande ator. Ele não precisa falar, não precisa verbalizar certas coisas. Só de olhar, você já sabe o que ele quer dizer. A mesma coisa acontece com a Fernanda Montenegro, que também tem pouco tempo de tela, é um pouquinho mais do que uma participação especial que ela faz aqui. O personagem dela também tem uma virada inesperada nesse filme, e ela interpreta uma mulher que é sensitiva, ela é médium, e ela consegue também, com muito pouco, fazer muito. Ela engrandece esse filme. Parece até uma coisa meio de puxa-saco a gente ficar falando o tempo todo que a Fernanda Montenegro é uma atriz maravilhosa, mas é porque não tem como não falar, porque ela realmente é uma atriz diferenciada, uma atriz que dificilmente vai aparecer outra, principalmente aqui no Brasil. E por fim, o Fernando Eiras também, que é muito conhecido pelas novelas, pelas séries que ele fez, ele interpreta um médico psiquiatra que tem uma importância muito grande para a história do Augusto, né, que é o personagem do Felipe Camargo, e que também entrega uma atuação muito boa, ele consegue passar também muita coisa com poucas falas. Eu acho que é isso que faz com que o filme seja bom. A única coisa que eu e o Lucas tivemos, a gente discutiu sobre esse filme, a gente tem aí pra falar, é que o roteiro desse filme, às vezes, ele parece um pouco ingênuo. Lembrei a palavra. Ingênuo. Ele parece um pouco ingênuo com as coisas. A Fernanda Torres é uma grande escritora, uma grande atriz, mas tem alguns momentos nesse filme que parecem ingênuos demais. Faz com que os personagens soem ingênuos. Mas, no geral, é um filme que tem plot twist. Atenção, é um filme brasileiro com plot twist. Muito obrigado a todos os envolvidos, porque a gente aqui está acostumado com filmes fáceis, né? De fácil assimilação pelo público. Esse filme, O Juízo, é um filme que não é fácil, não é um filme que
todo mundo vai gostar, mas é um filme que consegue criar um clima muito bom, tem bons atores e é um filme que a gente recomenda para que você assista. Vá ao cinema assistir, primeiro para prestigiar o cinema nacional e segundo porque, além disso, é um filme muito bom, muito bem feito. Então, parabéns aí para a equipe técnica do filme, os atores e tal, porque realmente conseguiram fazer um suspense psicológico no Brasil que funciona, não fica parecendo um pastiche de filme americano. Uma coisa até que foi dita da entrevista que eles deram é que a própria Fernanda Torres falou que é muito difícil você fazer um filme desse tipo no Brasil, porque você está sempre a um passo de cair na galhofa, de cair no ridículo. E o filme não cai nesse passo. O filme não é ridículo, é um filme que passa todas essas coisas pra gente com seriedade e a gente fica no final impressionado com ele. E é isso que vale. Então, a gente recomenda esse filme para que você assista, vá ao cinema assistir O Juízo. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui e a gente se vê aqui no nosso canal 5 Tons.